Saudações, sou Ana Esther, mestre e doutora em Ciências da Religião e ministra ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana. Estou aqui hoje em nome das evangélicas pela igualdade de gênero para conversar brevemente sobre um versículo bíblico que está no livro de Provérbios. Diz assim o texto sagrado: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas mãos. Provérbios 14, versículo 1. Quantas vezes já não escutamos o uso desse texto no contexto da submissão e do assujeitamento das mulheres? Quanto não são os versículos bíblicos como esse? Escritos ditos sagrados usados para perpetuação e reprodução de violências. Hoje não queria perguntar o que esse versículo diz e apresentar uma exegese sobre ele. Queria perguntar para a minha vida o que ela diz sobre esse texto. Minha proposta de interpretação, então, não é perguntar o que a Bíblia diz sobre mim, mas o que a minha vida diz sobre a Bíblia. Eu falo de violência a partir da minha realidade. Sou evangélica e lésbica. Refletir sobre a violência das dissidentes sexuais nesse momento de pandemia é um imperativo ético para a nossa caminhada cristã. Não há como desconsiderar as violências determinadas pelo gênero e também pela sexualidade. Queria que pensássemos nos imbricamentos que articulam essa questão. O isolamento que obriga o convívio familiar pode ser nocivo. Muitas pessoas LGBTI+, são desrespeitadas por seus familiares por meio de violência psicológica e física, que as obriga a voltarem para os seus armários. Pelo risco das violências, da exposição pública da intimidade, o armário acaba sendo o mais seguro lugar. A proteção que se tinha no que chamamos de família por escolha, muitas vezes não se reflete no ambiente familiar, marcado pela imposição da consanguinidade. É o isolamento dentro do isolamento. Além disso, mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneras ainda estão em risco iminente de serem violadas e violentadas pelos seus parentes mais próximos. O famoso estupro corretivo. A convivência com o agressor mata sonhos, esperanças, mata a dignidade e pulveriza a vida. E o isolamento que está do lado de fora, quando a porta é trancada e já não se tem para onde ir? LGBTI+, são colocados para fora de casa ou têm que se colocar para fora de casa para não mais se sujeitarem às violências sistêmicas. Como viver o isolamento causado pela pandemia de Covid-19 fora de casa? Houve fechamento de centros de acolhida ao redor do mundo. As casas que ainda permanecem abertas operam um sistema precário e com horários restritos. As ruas são o lugar da violência para muitas mulheres. Prostitutas, que já carregam o estigma da profissão, têm que se colocar em situação de risco porque sua sobrevivência depende da proximidade física. Com ou sem pandemia, elas continuam sendo assassinadas. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, desde o início do isolamento até o último dia 6 de maio, já haviam sido notificados 26 casos de assassinatos de mulheres trans e travestis aqui no Brasil. Me lembro das notícias sobre a quarentena de gênero, que aumentou a violência contra pessoas trans no Peru e no Panamá. A quarentena por gênero, para quem não conhece, foi instaurada também em Bogotá e determina que os homens só podem sair de casa em dias ímpares e as mulheres em dias pares. Já pensou como ficam as pessoas não binárias nessa política de isolamento? E os homens trans, que são o alvo dessa masculinidade tóxica e corrosiva? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas mãos. Se tola é aquela que derruba a sua casa, sejamos todas tolas. Ela derruba a casa do machismo, do patriarcado, do assujeitamento. Ela derruba o edifício sistêmico de violência que a subalterniza justamente por ser mulher. A sábia, tola mulher derruba a casa com suas mãos e depois a reconstrói em comunidade, com a ajuda de outras mulheres, com tijolos de justiça e argamassa de equidade. A casa da sábia, tola mulher é construída, destruída, reconstruída a todo tempo, porque nos puxadinhos do novo lar, a mulher constrói novos cômodos para que outras mulheres também se acheguem. Mulheres cisgêneras, transgêneras, mulheres lésbicas, bissexuais, assexuais.
mulheres intersexo, sem sexo, pessoas não binárias e toda sorte de vida que ainda insiste em sabiamente e tolamente viver.